Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereadora Juliana Fraga, vereador Zé Luiz, vereador Juvenil Silvério, vereador Roberto Chagas, vereador Renato Santiago, vereador Fernando Petit, vereador Rafael Pascucci, vereador Rogério Dacazem, vereadora Amélia Naomi, vereador Dr. José Cláudio, vereador Marcelo Garcia, vereador Robertinho da Padaria, vereador Marcão da Academia, vereador Júnior da Farmácia e vereador Milton Vieira Filho. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 59ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que no tema regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Quero cumprimentar aqui hoje no plenário o Paiotti, seja bem-vindo, Paiotti, e todos os seus familiares, seja muito bem-vindo a essa casa, será homenageado daqui a pouco. Vamos então suspender a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde público presente aqui na Câmara Municipal, senhores vereadores, também todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Também o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo número 68/2018, processo número 4105/2021, processo 5838/2021, processo 8982/2021, processo número 78/2022, processo 1593/2022 e do processo 3085/2022. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, obrigado. Duas coisas bem rápidas, se o senhor me autorizar. Solicito adiamento por uma sessão do seguinte processo. Processo número 1592/2022. É um projeto de minha autoria, que concede um dia de folga às servidoras públicas para realização de exames para controle do câncer, um exame de extrema importância para a saúde da mulher, da servidora pública, mas eu peço esse adiamento. E eu posso mostrar um vídeo sobre o coração, presidente? Próximo. Bom, gente, hoje todo mundo sabe, é o Dia Mundial do Coração e um dia de extrema importância para o combate a todas as doenças cardíacas. Eu trouxe um filmezinho, Betão, se puder colocar aí para nós. Tem um vídeo bem interessante aí que eu tive a oportunidade de... Pode passar? Esse vídeo é muito importante. O vídeo. Isso, se conseguir colocar o videozinho. Isso. Esse vídeo, gente, ele mostra a seguinte coisa. Do lado esquerdo tem uma artéria saudável. Vê como que o potezinho de sangue ali esvazia rapidinho. E do lado direito, ali da tela, tem uma artéria, ele simboliza uma artéria com uma placa de gordura e que você pode ver que o líquido desce bem devagar. Então o vidrinho aqui da esquerda, o sangue passou com muita rapidez, e o da direita simboliza uma artéria com uma placa de ateroma formada por colesterol, por cigarro, por obesidade, falta de exercício, estresse, e o que leva ao infarto é aquilo ali. Então eu trouxe esse videozinho bem simples aí para mostrar para vocês como que se deve tratar bem do coração para não chegar nesse ponto aí, não correr o risco de ter infarto. Próximo. Então, isso é muito importante. Só lembrando que 400 mil pessoas morrem do coração por ano no Brasil. Então, hoje é o Dia Mundial do Coração. Obrigado, presidente, viu, por a gente poder dar esse recado aí. Muito obrigado.
Em votação, o pedido de adiamento do vereador Dr. José Cláudio. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Érica, por favor, Érica, o Alan. Tenta vir, Alan. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos, por favor. Proposituras novas a serem lidas, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 9217/2022, projeto de decreto legislativo número 42/2022, de autoria do vereador Rafael Pascucci. Concede o título de cidadão joseense ao engenheiro, empresário, professor universitário e radialista Ciro Bondezano dos Santos. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/10/2022. Processo número 9322/2022, projeto de lei número 316/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o dia do aniversário da Canção Nova São José dos Campos, que será comemorado anualmente no dia 21 de julho. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/10/2022. Processo número 9336/2022, projeto de lei número 317/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a instalar radares anti-ruído no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Transportes, o rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/10/2022. Processo número 9374/2022, projeto de lei complementar número 12/2022, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 272 de 18 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, e suas modificações. Comissões Justiça, Economia e Obras. O rito é urgente. Término do prazo para emendas, 6/10/2022. Processo número 9375/2022, projeto de lei número 318/2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a comercialização, comprovação de origem e cadastro dos fornecedores de ferros velhos, sucatas e materiais recicláveis e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. O rito é urgente. Término do prazo para emendas, 6/10/2022. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Em votação, a tramitação da emenda número 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 1002/2022, projeto de lei número 14/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Vai falar não, Dulce? Em votação, a tramitação. Vereadores, em votação, a tramitação da emenda número 2. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo 7533/2022. Projeto de lei 245/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis, a tramitação permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 7534/2022. Projeto de lei 246/2022. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 8571/2022, projeto de lei número 299/2022.
Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Contrários, se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço, por favor, ao Marcão do Academia que faça a leitura das emendas para a ciência dos senhores vereadores. Emenda número 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 1002/2022, projeto de lei número 14/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Altera a emenda e o caput do artigo 2º e renumera os demais artigos do projeto de lei 14/2022. Comissões Justiça, Economia e Saúde, o rito é ordinário. Emenda número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 7533/2022, projeto de lei número 245/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei 245/2022. Comissão Justiça, rito ordinário. Emenda número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 7534/2022, projeto de lei número 246/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 246/2022. Comissão Justiça, o rito ordinário. Emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 8571/2022. Projeto de lei número 299/2022, de autoria do vereador Fernando Petit. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei 299/2022. Comissão Justiça e o rito é ordinário. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, o projeto 9375 de 2022, autoria do Executivo, que dispõe sobre a comercialização, comprovação de origem e cadastro dos fornecedores de ferro velho, sucatas, etc., eu estou solicitando que seja modificado o rito, por conta que esse projeto é de matéria codificada e faz parte da diretriz do plano de resíduo sólido, e gostaria também que a Comissão de Meio Ambiente desse parecer e analisasse esse projeto. É isso. Portanto, fica então registrado o pedido da vereadora Amélia Naomi. Vamos consultar então o departamento jurídico da casa. Em discussão o processo número 8582/2022, projeto de lei número 301/2022, de autoria do Poder Executivo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão o processo número... Vai falar? Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, peraí. Nós vamos pedir a inversão de pauta agora. Desculpa, senhor presidente. Uma falha aqui, falha minha. Me cobrou aqui. Já posso pedir, né? Não, você estava... Eu estava por favor, certo. Vereador José Luiz. Não, tranquilo, senhor presidente. Não, senhor presidente, tendo o pessoal aqui presente na sessão, solicito a inversão de pauta de votação dos processos
em rito ordinário, para que possamos deliberar primeiramente os processos número 7739 e 7740/2022. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 7740/2022. Em discussão, o processo número 7739/2022. Projeto de lei número 260/2022. De autoria do vereador Fernando Petit, inscrito para falar no processo. Boa tarde, presidente Robertinho. Boa tarde aos demais vereadores. Em nome do Paiotti, de sua Genor também, saúdo a todos os convidados e também a todos que estão assistindo à TV Câmara. Aqui são dois projetos, que aqui tem a numeração, que é o 260/22, projeto de lei, e o 261/22. E aqui eu vou falar das duas homenageadas nesse mesmo momento. A Raquel Cristina Paiotti de Souza e a Júlia Paiotti Souza. Ali algumas imagens, algumas fotos. Raquel Cristina Paiotti Souza nasceu em São José dos Campos no dia 12 de agosto de 1986. Filha do casal Alberto Expedito Paiotti, nosso grande amigo aqui na Câmara Municipal. Amigo de todos, né? Paiotti chegou e todo mundo foi cumprimentar, já tem um grande histórico com a gente. E a Valdenice Denise Paiotti. Casada com Renato Kleber de Souza e pais, né? A Raquel e o Renato, pais da Júlia Paiotti Souza. Raquel era uma pessoa muito querida, não só pelos familiares, mas também por todos que tiveram a felicidade de conviver com ela. Foi aluna do Instituto São José e aos 21 anos se graduou em matemática pela Faculdade ETEP, sendo considerada a melhor aluna da turma. Muito bacana. Junto com seus familiares, ainda muito jovem, foi membro da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, onde teve a oportunidade de realizar sua confissão de fé. Desde o ensino infantil, foi sempre uma pessoa participativa, sempre colaborando com suas educadoras, se mostrando uma excelente aluna, com ótimas notas e muito amiga de seus colegas. Aos 21 anos, completou seus estudos no ensino superior, no curso de matemática, na faculdade da ITEP. Desde seu primeiro ano de faculdade, se mostrou uma ótima aluna, como era, né, quando jovem lá, mais nova, né, e assim foi convidada a ser monitora da turma, passando a cumprir algumas horas para apoiar os alunos em dificuldade com as matérias. Com isso, conseguiu um desconto em sua mensalidade. Em seguida, obteve sua graduação em Logística pela FAAP, Fundação Álvares Penteado de São José dos Campos. Sua vida profissional iniciou aos 19 anos no INPE. Após um ano, foi trabalhar na Johnson & Johnson na área farmacêutica, através de uma empresa terceirizada. Devido ao seu excelente desempenho, acabou sendo contratada pela Johnson, passando a trabalhar na área de inteligência de mercado na unidade de São Paulo, capital. Pouco tempo depois, alcançou a posição de supervisora. Apesar de trabalhar em São Paulo, não deixou de residir em São José dos Campos. Sempre acompanhada de seu esposo Renato, toda semana voltava para São José, onde tinha apartamento na região da Vila Ema. Infelizmente, aos 32 anos, Raquel e sua filha Júlia, de 6 anos, faleceram em um acidente de carro. Aqui também vou falar um pouquinho da Júlia, né? E a Júlia acompanhando os passos de sua mãe, pois como aluninha da Escola Monteiro Lobato, se mostrava participante e sempre ajudando a professora e suas coleguinhas. Conversando com o Paiotti, ele falou essa característica e assemelhava a mãe, né? Deve ser emocionante a gente reparar,
né, as nossas características nos filhos, mas para os avós também enxergar tudo de novo ali. Parabéns, né? Parabéns por essa característica. Meses antes do acidente, foi convidada pela direção da escola a participar de um filme institucional. Já mostrava ser uma líder ali, né? Ensinando e ajudando as professoras. Ainda não inventaram palavras suficientes para traduzir a dor pela perda de uma filha e ainda mais de uma neta. Há 2 anos e meio, as famílias Paiotti e Souza perderam 2 entes queridos. Porém, o céu ganhou 2 estrelas mais brilhantes para iluminar a vida de vocês. Como cristãos, sabemos que o fim da vida terrena é apenas o começo da vida eterna com Deus. O amor é eterno. Com a votação desses projetos, que eu já mencionei, 260 e 261, todos, ambos de 2022, queremos prestar uma singela homenagem a Raquel e a jovem Júlia no dia de hoje. Queria agradecer a presença dos familiares, em nome do seu Alberto Paiotti, Valdenise Paiotti também, e dos pais do Renato, né? Também avós da Júlia, a Genor e Inês de Souza. Obrigado por estarem presentes. Obrigado, presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, o vereador doutor José Cláudio. Obrigado, presidente. Paiotti, a gente dá esse voto pela pessoa maravilhosa que você é. Eu pude trabalhar com você em 2010 a 2012 no DHE. Trabalhamos juntos lá um bom tempo. Tua filha, história dela, da tua neta. A gente como pai, essas coisas tocam o coração da gente. Parabéns, Petite, pela homenagem extremamente merecida. Uma jovem e uma criança, né, que se foram, mas que deixaram marcas aqui na cidade e na família. Então a gente só pede a Deus aí que abençoe a família, abençoe você, Paiotti, tua esposa, toda a família, né? E que elas estejam no céu e que estejam intercedendo por nós e que você receba em dobro, em bênçãos de Deus aí, que você é uma pessoa muito do bem e o Petite acertou demais nessa homenagem, porque a tua família é uma família do bem. Fica com Deus, viu? Também quero parabéns aí, Petite, pela homenagem, vereador Petite, aos familiares, ao Paiotti, pela homenagem. Eu me lembro muito bem desse dia e nesse momento aí, de tudo que aconteceu, só mesmo tendo muita fé para poder seguir em frente de fato, né, o que aconteceu. Mas parabéns aí mais uma vez ao Petite pela homenagem e Deus que continue dando força, né, Paiotti, para seguir em frente. Você foi uma pessoa extremamente comprometida sempre com a cidade, com as pessoas. Você já fez tanto pela nossa cidade, já passou por tantos setores da prefeitura e sempre prestativo, sempre atendendo todo mundo muito bem. E a gente sofreu junto com você naquele momento, pode ter certeza disso. A dor foi terrível, terrível, terrível para todos nós. Porque a gente sabe o quanto, né, que a tua família é uma família dedicada e eu também já tive perda dentro da minha família. É terrível. Só quem perdeu sabe a dor que é. É só Deus para confortar a gente. Então, te desejo para você toda a força, você, sua esposa, seus familiares. E vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente. Tenho certeza que eles estão lá no céu e muito bem. Tá bom? E parabéns aí pela homenagem, Fernando Petite. Vai falar? Em discussão, então, o processo número 7740-2022, projeto de lei número 261-2022, de autoria do Fernando Petite. Agora já toca direto. Tá. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu venho aqui justificar o meu voto favorável à família do nosso querido amigo, né, de muitos anos.
foi um acidente, né? E o acidente pega a gente de surpresa, né? A gente não espera uma ação dessa. Não é fácil. Eu passei por 3 situações dessa. Primeiro, com meu irmão mais velho, saiu para pescar e morreu afogado. Segundo, meu irmão mais novo, saiu para pescar e morreu afogado. E terceiro, meu pai, que morreu num impacto de uma moto, bateu no dia seguinte e faleceu. Então, foi 3 baques que eu levei. E realmente não é fácil você receber uma notícia de quem estava bem, de repente, olha, a pessoa faleceu. Me solidarizo a vocês, mas a nossa vida continua, né? Nossa vida continua e a gente tem que refletir um pouco, que nós não somos nada neste mundo. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, né? Então isso serve para nós como um exemplo, para a gente respeitar as pessoas, para a gente viver realmente essa solidariedade, esse amor entre nós, porque nós não sabemos nada de nós daqui a poucos minutos. Então, solidarizo a vocês e que Deus possa petite por essa iniciativa e que Deus possa realmente confortar sempre o coração de vocês e que vocês agradeçam a Deus por tantas outras coisas que Ele tem feito na vida de vocês, assim como eu faço também, mesmo com as perdas que tive. Parabéns. Só respondendo também, daqui nós consultamos o jurídico do seu pedido, e por não se tratar de matéria edificada e comissão de meio ambiente, porque a matéria não envolve manejo de recicláveis, e sim questão de postura, evitando a venda de material de origem ilícita. Então, portanto, essa foi a orientação do jurídico. Em discussão, o processo número 6945/2017, projeto de lei 245/2017, da autoria do vereador Marcão da Academia, inscrito para falar no processo. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, público presente. Esse processo, ele trata de instituir e incluir no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos a semana de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência, a ser comemorada na 2ª semana do mês de maio. É um projeto que a gente entende um projeto importante, um projeto que vai utilizar dessa semana como um trabalho de conscientização da população, principalmente da criança, do adolescente, né? Um trabalho em conjunto com as igrejas, com as instituições, e a gente vê o quanto que é uma situação que tem crescido muito entre os jovens, principalmente. A depressão infantil é um transtorno psicológico caracterizado por tristeza persistente e falta de interesse para realizar atividades que antes eram consideradas divertidas para as crianças. Alguns sinais e sintomas que podem indicar depressão durante a infância incluem falta de vontade para brincar, começar a fazer xixi na cama, queixas frequentes de cansaço, dor de cabeça ou na barriga e dificuldades no aprendizado. São coisas que nós temos que estar sempre atentos com os nossos filhos, com os familiares, com os amigos, poder entender. E uma semana como essa vai ensinar bastante a gente. A depressão existe há muitos anos, mas pouco é feito para cuidar desse problema. Ultimamente, porém, o índice relacionado à depressão subiu muito, com notícias sobre o suicídio. Crianças e adolescentes tirando suas vidas devido à depressão.
Depressão infantil é uma realidade para muitas crianças, especialmente agravada com a pandemia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, os números de casos de depressão entre crianças de 6 e 12 anos aumentou 4,5% a 8% em uma década. O tratamento nessa faixa etária é importante para prevenir que os sintomas se estendam para a vida adulta. Afinal, segundo estudos da Universidade de São Paulo, 75% dos transtornos mentais de adultos têm origem na infância. E aí eu vejo uma reportagem dessa semana, aqui, de uma mãe, que ela, não vou citar o nome dela aqui, que ela coloca que o filho dela, que se chama Gustavo, tem 15 anos, já faz tratamento lá da região sudeste, deixou uma carta de despedida depois da aula. E ela se fala que muito desesperada, que estão atrás dele, pedindo para todo mundo, se tivesse sinal do seu filho, para avisar, né, que já estava em tratamento da questão da depressão, né, que estava passando. Tem a foto dele aqui, não vou colocar, mas quando a gente vê essas matérias, quando chega em nossos gabinetes, todos os vereadores, quando a gente vê nos hospitais, nas clínicas, é uma situação que nós temos que trabalhar, construir políticas públicas para poder ajudar, né? Então aqui é uma semana, a gente cria uma semana para que a gente possa envolver todos os entes e fazer um trabalho que a gente possa conscientizar e criar ações para prevenir e chamar todos a participar. Então peço aos nobres vereadores, nossos pares, nossos amigos, que aprovem esse projeto e que nós possamos construir mais e mais para ajudar as crianças e os jovens. Muito obrigado. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui duas emendas. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 2, aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu acho muito importante, viu, Marcão, esse projeto, que realmente seja só para comemorar, não, mas seja também para resolver, né, para minimizar que isso é um problema mundial. E nós estamos vendo um agravamento aqui dentro da nossa cidade, porque as professoras dentro das escolas, que tem muitos sintomas que poderiam ser detectados dentro da escola, mas infelizmente a professora não consegue ter tempo. Porque ela é mãe, ela é pai, ela é babá, ela é fonoaudióloga, ela é psicóloga, ela é assistente social e ela é professora. Então isso está passando batido. Embora tenha as leis para garantir o psicólogo dentro da sala de aula, assistente social para estar fazendo abordagem junto com as famílias, nada é feito, só está pensando na quantidade, não na qualidade. E essas crianças que deveriam estar sendo cuidadas desde pequenininha para não desenvolver a depressão, com o seu crescimento, não conseguem detectar nada, infelizmente. Não é por falta de vontade da professora, não é por falta de tempo, é por falta de uma política educacional, inclusive, para cuidar dessas crianças. Porque se for detectado quando é pequenininho, pode ser resolvido. Mas vai agravando, vai continuando tendo problema dentro de casa, vai continuando sofrendo bullying dentro da escola, vai continuar precisando na fila de espera de psicólogo, de fonoaudiólogo, de psiquiatra, de neuro. E aí vai indo e acontece isso. Mas eu espero que a gente faça uma frente também para nós podermos equiparar e dar uma boa política de cuidar dessas crianças para não chegar nessa tragédia que nós estamos vendo. Em votação, o processo.
Em discussão, o processo número 2867/2022, projeto de lei 75/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, inscrito para falar no processo. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, quem nos assiste na TV Câmara, quem nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, o motivo para o qual eu apresento esse projeto está nessa apresentação aqui, que nós vamos assistir agora. Por conta de um trauma na infância, Maria desenvolveu alopécia. Os sintomas vieram com a queda dos cabelos. Com a ajuda de especialistas, ela conseguiu retardar o processo, mas por conta do estresse da pandemia e da dificuldade em manter os atendimentos médicos, o problema se agravou. Maria, eu acho que você deveria mostrar isso às pessoas, Maria. O que você acha de contar como tudo isso aconteceu? Não parou de cair. Tive muito medo. Eu me abri, né? Eu me abri pro amor. Eu sei que o amor cura. E não tem problema nenhum eu raspar a minha cabeça. Caramba! Eu tenho duas paixões e tenho só coração do lado esquerdo do... Meu nome é Maria Paula Rosa. Eu tenho 26 anos. E aos 7 anos eu fui diagnosticada com a alopecia areata. No meu caso, ela só aparecia com as falhas. Algumas falhas espalhadas pela minha cabeça em algumas épocas do ano, como por exemplo, carnaval, apresentação de TCC ou algum problema familiar. E a partir de então o médico falou, olha, vamos iniciar o tratamento, mas ele vai demorar um pouquinho para voltar a nascer. Só que meu cabelo não parou de cair. Me deu crise de choro, crise de ansiedade. Eu fiquei com muito medo. Medo do olhar do outro, medo do olhar julgador, porque eu já não estava mais me reconhecendo em frente ao espelho. E o que eu tinha de verdade era apenas uma doença, que não tem cura, mas que eu poderia saber lidar com isso. Quando chegou o fim de 2019, começo de 2020, todo mundo, generalizando mesmo, todo mundo sofreu. Se não sofreu por ansiedade, sofreu por estresse, se não sofreu por nenhum dos dois, estava preocupado. E as pessoas que são mais sensíveis, que são as pessoas que sofrem desses fatores psicológicos, foram afetadas não apenas psicologicamente, mas elas foram afetadas como eu, fisicamente. Eu estava tomando banho e saiu uma mecha muito grande de cabelo na minha mão. Foi quando eu assustei. Olhei para minha mãe e falei, mãe, tá caindo bastante, não é normal. Mas aí eu tratei como se fosse mais uma das falhas aparecendo, só que essa aí é um pouco maior. Então foi aí onde eu procurei um médico. E nesse meio tempo, entre a marcar a consulta e o dia da consulta, o meu cabelo chegou a cair uns 30%. Foi onde eu decidi cortar no ombro. A minha sorte é que eu sempre tive pessoas maravilhosas ao meu lado. Depois dessa semana isolada em casa, eu decidi raspar a minha cabeça. Eu comuniquei a algumas pessoas que eu ia raspar a minha cabeça. Em nenhum momento ninguém me julgou por isso. Eu mudei completamente a minha forma de pensar, a minha forma de agir, porque eu tinha muito medo. Lógico que foi difícil essa transformação de pensamento, transformação de visual. Só que foi como se eu tivesse me libertado. Eu tirei um peso de cima de mim, que eram aqueles poucos fios que restavam na minha cabeça e estavam me fazendo mal. Foi aí que entrou pessoas para me resgatar. Quando eu olhava para o lado, a cada raspada, a cada corte de cabelo, eu senti uma dor, parecia que estava me mutilando, estava tirando um pedaço de mim. Mas ao mesmo tempo eu estava feliz que eu ia me libertar e ia ser quem eu sou de verdade. E eu acredito que com tudo isso, muitas pessoas, entre homens e mulheres, estão sofrendo da mesma doença que a minha, ou algo parecido, ou completamente diferente. Às vezes alguém que está ao seu lado com isso. Então eu deixo uma mensagem para vocês. Não discrimine ninguém. Não olhe julgando ninguém. Aí está o relato da Maria Paula, esse exemplo de ser humano. Dentro desse relato,
conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto, para conscientizar a população, né, de dizer não ao preconceito. Quando vê uma pessoa, um exemplo dessa mulher magnífica que é a Maria Paula, a gente tem que falar não ao preconceito. Obrigado, senhor presidente. Encaminhamento de votação, o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o Eleven pela iniciativa do projeto. A Maria Paula realmente é um exemplo, né? Para quem não sabe, Maria Paula é irmã da Pâmela, uma amiga de muitos anos, casada também com um vereador, com o Leleco, lá de Ilhabela, né? Um grande amigo, e a Maria Paula é rainha de bateria lá em Ilhabela, é uma mulher linda, né? E continua sendo, mas que infelizmente, né, aconteceu essa doença, mas que não a desmerece em nada, né, Eleve? E esse projeto é para realmente realçar, acabar com o preconceito e poder ajudar as pessoas que têm alopecia. Então, parabéns pela iniciativa, tem o meu voto e parabéns por mostrar a Maria Paula como exemplo, que realmente é um exemplo de mulher e porque tem uma família maravilhosa em volta também que a apoia. Parabéns. Em votação o processo. Informo aos vereadores que o processo possui 2 emendas, sendo que a emenda número 1 foi retirada pelo autor. Em votação a emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 2 aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão o processo número 7466. 2022, projeto de lei 234/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão o processo número 7567/2022, projeto de lei 253/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão o processo número 8069/2022, projeto de lei 273/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão o processo número 8137/2022, projeto de lei 284/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão o processo número 8138/2022, projeto de lei 285/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão o processo número 8. Em discussão. Vamos votar contra? Em discussão o processo número 8948/2022, projeto de decreto legislativo 41/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Informa os vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulta os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Sem manifestações. Então, em condições de votação, o processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador José Luiz. Senhor presidente, terminando a sessão, eu gostaria de deixar aqui algumas palavras também. Primeiro, agradecer todas as lideranças de partido hoje que colaboraram para que a gente pudesse ter acordo e conseguir algumas votações, alguns adiamentos. E gostaria de registrar também que o vereador Júnior da Farmácia colaborou muito no processo do Poder Executivo, no programa de ronda escolar. Queria deixar bem
explícito isso e agradecer ao vereador Júnior pelo apoio também a esse processo. Mas, senhor presidente, última sessão antes de domingo, que é o dia da eleição. Então, gostaria de deixar aqui um momento de incentivo aí para os nossos parlamentares que são candidatos. É um momento assim maravilhoso da democracia brasileira. Espero que a gente tenha até domingo muita tranquilidade nesses momentos que faltam e que cada pessoa possa ir para domingo exercer o seu direito de votação, de votar naquele que acha melhor, sempre dentro de um espírito de paz, num espírito democrático, que é o melhor sistema que nós temos. Não digo que é o infalível, mas é o melhor sistema que nós temos. E também dizer o seguinte: eu espero, vereadores, que a nossa região eleja o maior número de deputados federais e deputados estaduais. Nossa região precisa, sim, dessa representação, porque são os deputados, sim, senhor presidente, que vão lá bater as portas do Congresso, lá em Brasília, em São Paulo, para trazer emendas e também ser a nossa voz, tanto em São Paulo, mas também em Brasília. Então eu espero do fundo do coração que a nossa região, que a nossa cidade faça uma opção, sim, pelo voto no Vale. Então, desejo aqui todos os nossos pré-candidatos, aliás, todos os candidatos e candidatas, um ótimo pleito, e eu espero, sim, que saia dessa Câmara Municipal aqui deputados estaduais e federais também, senhor presidente. Muito obrigado. Quero dar parabéns também ao vereador Júnior da farmácia, viu, Júnior? Por poder conversar com o líder, abrir mão lá e poder, realmente é um gesto de humildade, tá? Parabéns por pensar em conjunto, tá? Parabéns aí pela sua atitude. Com a palavra o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também, nesta última sessão que antecede o pleito de domingo, destacar que aqui nesta casa nós temos o vereador Petit, estadual, Juliana Fraga, Dulce Rita, doutor Elton, ex-vereador, né? Candidatos. Não, estou falando dos vereadores, né, de mandato, né? Que a gente torce por todos vocês. Apesar de ser partidos diferentes, nenhum dos três estão com 22, mas não é, a gente respeita aí, né? E se eles forem eleitos, com certeza a nossa cidade vai ganhar, né? A Juliana 13, 22. Eu acredito que na hora de votar ela vai esquecer do 13 e falar, eu vou com 22 do final do número, não é? Mas o que eu quero dizer, não é? Dizer assim que vocês possam realmente, o pai do Milton, candidato a federal, então eu da minha parte desejo a vocês mesmo que Deus abençoe, que o seu eleitor não esqueça o número de vocês, porque tem muita gente que não guarda e chegar na hora vai realmente ter dificuldades, e dizer que esta eleição ela marca um novo passo, um novo, né, um pleito assim a seguir na sequência aí para a nossa cidade, para a nossa região. Tomara que a gente elege vários deputados estaduais e federais e a nossa cidade com certeza tem um peso importantíssimo nesse pleito que nós teremos domingo. Então, hoje um debate que pode tirar muitas dúvidas, né, a respeito dos projetos que nós temos aí para o nosso país e que o povo brasileiro possa de fato ter consciência clara e votar realmente por convicção, né? Não por um apelo, né? De repente uma forma errada de se encaminhar, uma propaganda enganosa, que as pessoas possam ser iluminadas para votar realmente na melhor proposta, no melhor projeto para o nosso Brasil. Com certeza, na minha opinião, não é? O presidente Bolsonaro tem o melhor projeto para o Brasil, mas nós respeitamos todos, né? Os pensamentos e as ideias. Então, que Deus abençoe vocês, candidatos, né? Que segunda-feira, na próxima terça, alguém de vocês chegue aqui como futuro deputado, né? É o meu desejo. Com a palavra, então, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria só fazer uma consideração de um serviço público que nós estamos vendo aqui no município que está sendo sucateado. É o 92 SAMU. Infelizmente, está cada dia mais difícil, mais longo o tempo para as pessoas serem atendidas. Eu acho que está na hora do nosso prefeito rever
esse sistema que ainda está muito aquém da necessidade da população, muita reclamação da demora, muitos problemas por conta dessa demora. E outro dia nós tivemos até um problema lá no Paço mesmo. Foi no 7º andar, então, uma moça passou mal lá, chamaram o SAMU, só que estava demorando muito, e teve que ser encaminhada para o hospital de carro. Então, acho que deu para sentir na pele, né, como que está difícil para a população. Isso não quer dizer, vou deixar bem claro aqui, que daqui a pouco distorce minhas palavras, que isso não é o problema dos funcionários, é o problema de falta de funcionário e falta de viatura. Então, tem que reestruturar, tem que ampliar esse atendimento, e não é funcionário, repetindo, não é funcionário, nem viaturas, é poucas viaturas, muitas chamadas e poucos funcionários. Tem dinheiro para tanta coisa, que custa jogar um dinheirinho lá no SAMU, né? 192. A palavra é vereador Júnior da Farmácia. Senhor presidente, boa tarde. Fazer suspense aqui, né? Você não quis falar que é a mulher do prefeito? Primeiramente, eu queria lembrar que amanhã é aniversário do nosso amigo José Cláudio. Deixar aqui, José Cláudio, parabéns para você antecipado. Deus abençoe você. Esse coração enorme, né? Pessoa do bem, a política trouxe para nós aí. Eu queria pedir um minuto de silêncio para o senhor Fortunato Batista Filho, que veio falecer hoje pela manhã. Um abraço à família, nosso sentimento, conhecido como Passarinho lá na região. Deus abençoe toda a família e dê o conforto necessário. E queria falar do projeto Ronda Escolar, que foi da nossa iniciativa. O vereador Zé Luiz já mencionou aqui, o Robertinho. E falar que o executivo acertou em fazer. Acho que é importante para a cidade ganha com isso. E mais ainda os pais com esse projeto que vai fortalecer a segurança das crianças e dos adolescentes nas escolas. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Parabéns, teve com a sua participação no projeto. A vereadora Amélia Naomi. Boa tarde a todos os companheiros. Também quero aqui, Zé Luiz, desejar para todos nós um processo bonito, alegre, né? Eu sou da campanha do amor, né? A campanha que está distribuindo amor pelo Brasil. Né? Nós queremos um Brasil diferente, um Brasil melhor, um Brasil com democracia. E a vereadora Dulce Rita falou do SAMU. Ontem eu estive acompanhando o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, lá na Santa Casa, em Guaratinguetá, e encontrei um funcionário que está trabalhando lá um ano e meio e que implantou o SAMU aqui em São José dos Campos. E em relação à questão do SAMU, só para registrar que nós ficamos sabendo que esse problema, esse episódio do SAMU foi, infelizmente, com a mulher do prefeito. Se a prefeitura do 7º andar liga para o SAMU e não vai, algum problema muito sério, nós temos que avaliar. Acho que a Comissão de Saúde tem que discutir essa questão toda, mas estou aqui dando o endereço, né? E para quem foi esse episódio que aconteceu agora em relação ao SAMU. Mas quero aqui concluir sobre a minha fala em relação ao vice-governador que esteve na Santa Casa, lá de Guaratinguetá, junto com a gente o prefeito, o vereador Vantuir, né, e várias representações, o Haddad esteve junto, para dizer para vocês que nós precisamos de uma política de saúde. O nosso vice-presidente fez um compromisso muito grande, porque ele estava do lado da UPA, que foi feita na época do governo Lula. Então, quero dizer aqui para vocês que esse processo é um processo importante, aliás, o mais importante que nós estamos vivendo agora no Brasil. Então, nós somos da campanha do amor. A nossa candidata do Partido dos Trabalhadores aqui, nós temos a Juliana Fraga, vereadora aqui do PT, dessa Câmara, e nós temos um ex-vereador, está aqui no meu peito, aqui, né, Wagner Balieiro, está aqui do lado, tem 3 adesivos do Wagner, e eu também estou com aquele que foi o advogado do Lula, né, que ele esteve lá
toda semana com o Lula, que é o Emídio. Mas quero aqui dizer para vocês que essa campanha, hoje o debate, nós esperamos que a gente encerre esse processo, pelo menos para presidente, virando o primeiro turno e ganhando a política do amor. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, eu não poderia deixar de desejar uma boa sorte para os companheiros aqui que são candidatos a deputado, a Juliana, a Dulce, o Petite, o Juvenil, o Elton, que saiu, né, o pai do Milton, candidato a deputado federal, deputado Milton Vieira, reeleição, o Eduardo, Wagner Balheiro, todos aí que são aqui da cidade. Em especial, eu torço muito aí pelo Petite, pela Dulce aqui da casa, não que eu desmereça os outros, é que eu tenho uma amizade muito grande com o Petite mesmo. Tenho lutado muito pelo Rodrigo Garcia, que é do meu partido, PSDB. Eu acho que nós passamos uma pandemia aí, presidente, e colegas, e todos que estão me ouvindo aqui nesse momento, que nós vamos ter 700 a 800 mil votos a menos nesse país que morreram pela irresponsabilidade que foi tratada essa pandemia. E eu ia fazer um vídeo hoje colocando aquela roupa que eu trabalhei no Covid, eu ia tirar e falar: caiu-se a máscara, só quem está atrás dessa máscara é quem trabalhou e debochou, e lutou pela vida, e não debochou e ficou imitando as pessoas com falta de ar. E o Rodrigo foi uma pessoa que lutou pela vacina, lutou, e hoje ele paga o preço por ele ter entrado no lugar de um governador que trabalhou muito, mas que era antipático. E o Rodrigo é totalmente o contrário dele, é uma pessoa do bem, honesta, trabalhador, que tem todas as chances de ser um bom governador, mas infelizmente ele leva ainda a culpa do outro. Mas atrás da máscara minha, do Rodrigo, estão pessoas que lutaram por essa pandemia e não que ficaram debochando, fazendo falta de ar, ou lá em Brasília, no ar-condicionado. Então, eu acho que a população é muito injusta nesse sentido. Quando chega na hora de, poxa, reconhecer quem lutou, quem dedicou a vida realmente, esquece. Poxa, então eu faço esse apelo, vamos pensar com calma, com tranquilidade e lembrar realmente quem esteve do nosso lado. Se a gente tem 700 mil votos a menos hoje no Brasil que morreram, foi pela má condução da pandemia no nosso país. E isso não deve ser esquecido, não. E Juninho, muito obrigado por lembrar do meu aniversário. Muito obrigado mesmo, viu? Você é um grande amigo também, eu gosto muito de você. Que Deus me dê aí mais um bom tempo aí. E, presidente, obrigado por essa oportunidade. Que amanhã os nossos colegas aí, esse final de semana, sejam felizes e que Deus ilumine a cabeça dos brasileiros. Pelo amor de Deus, chega de cair a máscara e votar em quem está errado. Obrigado. Parabéns já, então, doutor José Cláudio, também pelo aniversário de amanhã. Muita saúde para você, muita paz, sucesso para você e da tua vida, viu? Também desejo a todos os candidatos amanhã, domingo, sucesso para vocês todos. Tomara que todos sejam eleitos, seria maravilhoso para a noa cidade. Desejo sucesso de todos. Tomara que todos consigam aí o seu objetivo. Passaremos agora, então, a um minuto de silêncio a pedido do vereador Júnior da Farmácia, pelo passamento do senhor Fortunato Batista Filho. Nada mais a vir a tratar, está encerrada a presente sessão. Obrigado.